É raro ver o Ano Novo caindo no dia de sábado. Vendo o Ano Novo começando no sábado, eu creio que esse é um sinal de que Deus, com certeza, derramará muitas bênçãos neste ano. Deus nos ensina, através da Bíblia, que o sábado é um dia para ser abençoado. Irmãos e irmãs, qual é a coisa mais abençoada de se ouvir no dia do Ano Novo? Tradicionalmente na Coreia, não é comum que as pessoas digam: recebam muitas bênçãos no dia do Ano Novo? Não é muito significativo que este sábado começa com uma bênção? Portanto, hoje vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado As Bênçãos de Deus e o Dia de Sábado. Vamos ver o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler a Palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Versículo 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. Isso não é tudo. Vamos para o versículo 13. O Senhor, o que o Senhor fará com vocês? Te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. No final, se fizermos o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, Deus certamente nos permitirá viver uma vida abençoada. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Uma vida de obediência à palavra de Deus é a chave para trazer maiores bênçãos e felicidade em nossa vida. Eu peço a vocês, mais uma vez, por favor, que gravem essas palavras em seus corações hoje. Através do livro do Gênesis, podemos entender que o sábado que estamos guardando hoje é um dia que Deus estabeleceu para nos abençoar. As pessoas dizem que se algo feliz acontece no primeiro dia do ano, coisas felizes acontecerão pelo ano todo. E se algo triste acontecer no primeiro dia do ano, coisas tristes acontecem pelo ano todo. Embora isso não esteja vindo de Deus, me faz pensar que Deus fez esse ano começar no sábado, para que a bênção de Deus possa seguir todos os filhos de Sião. Que por todo o ano de 2022, possamos ser abençoados ao entrarmos e ao sairmos. Essa providência de Deus deve estar oculta em estabelecer o sábado no dia do Ano Novo. Isso me veio à mente enquanto preparava a palavra de Deus para entregá-la no culto de hoje. Vamos ver qual dia Deus estabeleceu como o dia de repouso e como Deus nos ordenou guardá-lo. Vamos ler no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus no capítulo 2, versículo 1.
Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Aqui, podemos ver que duas palavras se destacam: 7º dia e descanso. Por 6 dias, Deus criou a humanidade e toda a criação. E então, Ele descansou no 7º dia. Como foi o dia em que Deus descansou, Ele chamou esse dia de repouso, que significa descansar. Vamos ver qual é a vontade de Deus contida neste dia através do versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º. O que Deus fez nesse dia? Deus abençoou esse dia, e Ele também santificou esse dia. E o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Isso é o que a Bíblia nos ensina. De acordo com o que está escrito no livro do Gênesis, capítulo 2, o 7º dia tem um significado incrivelmente especial. Irmãos e irmãs, o seu aniversário não tem um significado especial? Mesmo que vocês não preparem uma comida especial para vocês mesmos nos outros dias, vocês não preparam pelo menos um prato especial no seu aniversário? No seu aniversário, o sol não se levanta do oeste e se põe no sul? Nada muda no seu aniversário, mas vocês o consideram como um dia especial por ter um significado especial. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia e o sexto dia são todos importantes. Porém, Deus colocou um significado muito especial no 7º dia. Deus santificou esse dia. Deus estabeleceu esse dia como um dia para dar bênção, desde a época da criação. Na época da criação, Deus estabeleceu esse dia como o dia de repouso, para nós irmos até Deus, adorar a Deus e para receber a bênção de Deus. Vamos para a palavra de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 20. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Aqui, o que Deus nos ordena fazer? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aqui, quem está falando com a humanidade? Deus gravou essas palavras nas tábuas dos 10 mandamentos, para que não nos esqueçamos delas. Então, qual dia entre os dias da criação de Deus cai no dia de repouso? Deus disse, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que mais Deus nos ordenou fazer, além de lembrarmos desse dia? Deus nos ordenou santificá-lo. Essas são as palavras absolutas de Deus, que nos mostram que Deus estabeleceu esse dia para derramar sua bênção sobre a humanidade. Para que essas bênçãos transbordem, onde devemos sempre habitar? Devemos habitar na palavra de Deus. As bênçãos de Deus vêm sobre nós quando obedecemos e guardamos as palavras de Deus. Alguns podem se perguntar, Deus disse que esse ano seria um ano realmente abençoado. Então, por que minha vida é tão cansativa e maçante? Precisamos refletir sobre nós mesmos com cuidado. Eu estou fazendo alguma coisa que está afastando a bênção de Deus? Houve algum momento em que não fui obediente à palavra de Deus? Quando eu obedeço e sigo a palavra de Deus, eu posso ser abençoado ao entrar e ao sair. O dia que Deus estabeleceu para nos abençoar é o dia de repouso. Então, qual dia da semana o dia de repouso cai no sistema semanal de hoje? Há igrejas que guardam o culto dominical e há uma igreja que guarda o dia de repouso no sábado. As igrejas que guardam o culto dominical ultrapassam a igreja que guarda o sábado. As pessoas dizem, o domingo não é o dia de ir para a igreja? Porém, o que Deus disse sobre o dia de repouso na Bíblia? Deus disse, lembra-te do dia de sábado. Dizemos às pessoas, Deus santificou o 7º dia e estabeleceu esse dia para nos abençoar.
Quando dizemos isso a elas, elas respondem: qual é o problema de adorarmos a Deus no sábado ou no domingo? O dia não é importante. Se o dia não fosse importante, por que Deus teria estabelecido um dia, o sétimo dia, e até nos dito para lembrarmos desse dia? Essa é uma parte importante. Para entender melhor esse assunto, precisamos ver o que Deus nos ensinou através da oferta oferecida por Caim e por Abel. Vamos ver a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Essa é uma história muito importante sobre como devemos oferecer o culto. Caim ofereceu culto a Deus e Abel também ofereceu culto a Deus. Porém, Deus aceitou apenas o culto de Abel, enquanto rejeitou o culto de Caim. Isso porque havia algo de errado com a oferta de Caim. Vamos encontrar a resposta na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Como o sacrifício de Abel foi comparado com o de Caim? Por oferecer o sacrifício correto a Deus, ele obteve o testemunho de ser justo. Os sacrifícios feitos no Antigo Testamento pertencem a um assunto do culto no Novo Testamento. Deus rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel. Há um culto que Deus aceita e também há um culto que Deus rejeita. Sobre isso, precisamos analisar com atenção esse assunto mais uma vez detalhadamente. Aqui está escrito, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Já que Abel era um homem que tinha rebanhos, ele ofereceu um sacrifício a Deus, com a primícia do seu rebanho, e Caim ofereceu os frutos da terra a Deus. Podemos encontrar o motivo de Deus ter aceitado o sacrifício de Abel e rejeitado a oferta de Caim, na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e, sem derramamento de sangue, não há remissão. O sacrifício de Abel era um sacrifício oferecido com sangue, e o sacrifício de Caim era um sacrifício oferecido sem o derramamento de sangue. Caim não foi o primogênito de Adão, que foi expulso do jardim do Éden, e Abel foi o seu segundo filho? Já que o perdão de pecados nunca pode ser dado sem o derramamento de sangue, e o paraíso perdido não pode ser restaurado sem o perdão de pecados, Deus instruiu os dois filhos de Adão a oferecer um sacrifício com sangue. Abel o aceitou com um coração obediente e ofereceu um sacrifício com sangue a Deus. Porém, Caim, seguindo o seu pensamento, ofereceu a Deus um sacrifício com os frutos da terra. É por isso que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Hoje, muitas igrejas que são numerosas como a areia da praia dizem adorar a Deus. Porém, Deus estabeleceu o sábado. Deus não estabeleceu nenhum outro dia. Então, não devemos ser aqueles que corretamente encontram o sábado e o guardam? Vamos ler a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara.
Versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. A família de Arão era uma família de sacerdotes. Quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, entraram no tabernáculo para adorar a Deus com um fogo estranho, fogo saiu da presença de Deus e os consumiu. Por causa disso, eles morreram diante do Senhor. Isso claramente mostra que um culto que é oferecido sem seguir os decretos, estatutos e as leis de Deus não será aceito por Deus. Sempre que os sacerdotes colocavam fogo nos incensários e entravam na tenda da congregação, esse fogo tinha de vir do altar do holocausto. Porém, o fogo que Nadab e Abiú trouxeram para dentro não era o fogo do altar do holocausto. Pensando, é o mesmo fogo, então qual é o problema? Eles pegaram o fogo de um lugar diferente e entraram no tabernáculo. Como resultado, o fogo saiu e os consumiu. Vamos ler o livro de Levítico, capítulo 16, versículo 12. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo. O altar significa o altar do holocausto. Diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Sempre que um sacerdote entrava na tenda da congregação, ele tinha de trazer fogo vindo do altar do holocausto. Eles realizavam vários rituais, como o de queimar incensos. Vamos ler as palavras de Deus no livro dos Números, capítulo 16, versículo 42. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação. A tenda da congregação significa o tabernáculo. Eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele. Aqui, o altar significa o altar do holocausto, com fogo tirado do altar. Vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Através das palavras de Deus, nos livros de Levítico capítulo 16, versículo 12, e Números capítulo 16, versículo 46, podemos entender que havia um regulamento claramente definido de que o sacerdote deveria trazer o fogo vindo do altar do holocausto quando entrasse na tenda da congregação, ou seja, no tabernáculo. Porém, de acordo com as palavras de Deus no livro de Levítico capítulo 10, Nadab e Abiú trouxeram um fogo estranho diante de Deus. Assim, a maneira como eles adoraram estava errada. Não foi da maneira que Deus os instruiu. O motivo de eu estar entregando essas palavras hoje é para explicar que o dia de culto e o regulamento do culto que Deus ordenou são muito importantes. Nadab e Abiú são o que nós chamamos de pastores que realizam o ministério hoje. A família de Arão era uma família comum? A sua família não era a família de sacerdotes, que Deus escolheu ao fazer o seu bordão florescer? Embora a sua família fosse uma grande família, Deus os destruiu porque eles não seguiram o seu regulamento. Então, e quanto ao dia de repouso que estamos guardando hoje? Alguns dizem, existem igrejas que guardam o domingo e há uma igreja que guarda o sábado. Precisamos apenas adorar a Deus em qualquer dia. O dia em que adoramos não é importante. Porém, a Bíblia e Deus consideram um dia de culto como muito importante. Então, não devemos também ter a fé de considerá-lo como importante? Deus estabeleceu o 7º dia como o dia de repouso. Então, qual dia da semana é o 7º dia nos tempos modernos? Podemos entender isso facilmente quando vemos no calendário que usamos em nossa vida diária.
No calendário, a ordem é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Que dia cai na primeira coluna? Domingo. E quanto à última coluna? O sábado cai na última coluna. No calendário, o primeiro dia da semana é o domingo e o sétimo dia da semana é o sábado. Alguns podem perguntar, não é diferente em outros países? Domingo é o primeiro dia da semana. Isso não foi feito aleatoriamente pelas pessoas. O sistema semanal tem uma origem. Originalmente, a Bíblia chama os dias como o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia e o sétimo dia. Porém, nomes foram dados a esses dias posteriormente. Foi assim que o primeiro dia recebeu o nome de domingo e o sétimo dia recebeu o nome de sábado. No sistema semanal de hoje, o sétimo dia na Bíblia é o sábado e de forma alguma é o domingo. O dicionário também define o domingo como o primeiro dia da semana e o sábado como o sétimo dia da semana. No dicionário Webster, o domingo é definido como o primeiro dia da semana e o sábado é definido como o sétimo dia da semana. Alguns podem perguntar, todas essas coisas foram feitas por homens. Você pode me mostrar o que a Bíblia explica sobre o sétimo dia? Sim, podemos. Vamos ver sobre isso. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Passado o sábado. Qual dia é o sábado? Passado o sétimo dia. De acordo com o sistema semanal, uma semana consiste de 7 dias. Portanto, depois do sétimo dia, ele volta para o primeiro dia. A ordem é o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia e o sétimo dia. E então, esses dias não se repetem de novo? Vamos ler o capítulo 16, versículo 1 de novo. Passado o sábado. Em outras palavras, quando o sétimo dia acabou. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Essa é a cena que retrata como Jesus ressuscitou dos mortos. Vamos continuar no versículo 9 e ver como a Bíblia expressa o dia em que Jesus foi ressuscitado. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana. Isso não significa que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana? Entre os 7 dias, em qual dia Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Está claramente escrito na Bíblia, Jesus ressuscitou de manhã cedo no primeiro dia da semana. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Jesus ressuscitou no primeiro dia. Ele não ressuscitou no sétimo dia. Hoje é de conhecimento comum que Jesus ressuscitou no domingo. Então, se o primeiro dia da semana é o domingo, o sétimo dia da semana é claramente o sábado. Deus já declarou isso em todos os livros do Evangelho da igreja primitiva. Deus disse que ele descansou no sétimo dia. Alguma vez ele disse que descansou no primeiro dia? Deus declarou mais de uma vez que devemos lembrar do sétimo dia para o santificar. Portanto, o dia de culto que Deus nos ordenou guardar é o sábado, o sétimo dia. Vamos todos ter em mente que o domingo, que é o dia em que Jesus ressuscitou, é o primeiro dia da semana e não o sétimo dia da semana. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 31. Capítulo 31, versículo 13.
Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os sábados de quem? Os meus sábados, pois é. O que ele é? Sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Está escrito: certamente guardareis os meus sábados. A palavra certamente mostra como é incrivelmente importante a vontade de Deus. Isso significa que o sábado é o regulamento de Deus que devemos guardar. Deus proclamou: esse será um sinal entre vocês e eu. Aqueles que guardam o sábado serão o meu povo, e aqueles que não guardam não serão o meu povo. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Como devemos guardá-lo? Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Como é evidente através das palavras escritas na Bíblia, aqueles que não guardam o sábado não podem se tornar o povo de Deus. Embora Nadab e Abiú fossem sacerdotes, Deus os destruiu porque eles foram adorar a Deus com um fogo estranho, ou seja, de uma maneira diferente de sacrifício que Deus não ordenou. Caim ofereceu um sacrifício com um tipo diferente de oferta que Deus não tinha ordenado, porque ele pensou consigo que seria uma oferta melhor. Porém, Deus rejeitou a sua oferta. Devemos encontrar e restaurar o sábado que Deus nos ordenou lembrar. A Bíblia nos ensina que quando nós encontramos corretamente as verdades de Deus, uma por uma, e habitamos na vontade de Deus, Ele nos dá muitas bênçãos através do sábado. Alguns podem dizer: muitas igrejas guardam o culto dominical. As pessoas que adoram nesse dia nessas igrejas não podem também chamar a Deus com seus lábios? Caim ofereceu culto a Deus, assim como Abel fez. Porém, ele foi rejeitado por Deus. Jesus veio a esta terra há 2000 anos e nos deu uma resposta a isso, ao dizer: vocês me adoram em vão. Jesus nos ensinou que nem o perdão de pecados, a salvação ou o reino dos céus podem ser dados através do culto dominical. Vamos para a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado. Para onde ele foi? Na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Em qual dia Jesus foi para a sinagoga? No sábado. Era o costume de quem oferecer culto no sábado? Está escrito que era o costume de Jesus. Jesus veio a esta terra para mostrar o exemplo a nós sobre como devemos lembrar do sábado para santificá-lo. É muito infeliz que outros dias, que não seja o sábado, foram aceitos como se fossem o dia de oferecer culto a Deus. Isso realmente entrou em vigor por volta do ano 321 d.C. O imperador romano Constantino proclamou em 321 d.C. Todos os juízes, cidadãos e artesãos devem descansar no venerável dia do sol. Foi assim que o Edito de Descanso no domingo foi proclamado. O mitraísmo, que era uma religião que adorava o Deus Sol, era muito prevalente no Império Romano.
O dia em que o povo oferecia culto a Mitra era no domingo. Como o culto dominical começou a se infiltrar no cristianismo, pouco a pouco, no fim, o cristianismo chegou a aceitar a prática do culto dominical. Irmãos e irmãs, não estabelecemos um dia aleatório como o dia de culto a Deus. Foi Deus quem estabeleceu o dia para oferecer culto a Ele. Vamos estudar todos os ensinamentos da Bíblia, com cuidado e obedecer a palavra de Deus, até o dia de entrarmos no reino dos céus. Eu oro para que as bênçãos de Deus venham sobre a nossa família de Sião por todo o ano. Muito obrigado.